Desde o passado, fostes nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Existem leis, né, que regem a sociedade. E todos nós temos que estar submissos a essas leis. Porque senão somos processados, somos condenados, enfim. E esse hino está dizendo que a palavra de Deus deve ser, na nossa vida, lei e direção. A nossa vida tem que ser norteada por essa palavra. Ou seja, o nosso estilo de vida tem que ser de uma forma que ela seja direcionada por essa palavra. E a nossa oração, irmãos, é que você creia que toda a palavra de Deus é inspirada. Porque tem pessoas que dizem assim: eu creio na Bíblia em parte. Tem partes que eu creio, mas tem partes que eu não concordo, tem partes que eu não creio. Mas nós, que sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas, nós cremos que toda a Bíblia é inspirada. Não existe parte na Bíblia que não seja inspirada por Deus. Lá em 1 Pedro vai dizer que não existe profecia inventada por homens, mas todas foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação e a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. É o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado e é o guia do cristão. Cristo é o seu grande tema. Nosso bem, o seu intento. E a glória de Deus, a sua finalidade. Leia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Então nós devemos, irmãos, não apenas conhecer a Bíblia, não apenas ter conhecimento das suas doutrinas, mas nós devemos, acima de tudo, crer nela para sermos salvos e praticá-la para sermos santos. Se você está aqui dentro dessa igreja, só conhecendo a letra da Bíblia, mas não está se comprometendo em colocar essa Bíblia em prática, certamente o processo da santidade não está acontecendo na sua vida. Porque para sermos santos, sem a qual ninguém verá a Deus, nós precisamos estar praticando essa palavra. Porque do contrário, quanto mais a gente conhece e a gente não pratica, só aumenta a nossa condenação. Eu queria que você saísse dessa manhã refletindo sobre isso. Em nome de Jesus. Vamos cantar Te Conhecer e prosseguir em Te Conhecer. Esse é o alvo da minha vida. E a gente conhece a Deus através da sua palavra. Então vamos declarar esse cântico.
Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé e cantar o hino de número 17. E enquanto isso, você terá a oportunidade de trazer seu dízimo ou sua oferta. Hino de número 17. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel. Ó
sempre fiel. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor. De todos seja sempre exaltado. Quem canta a igreja com teu amor, seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel. Agora, só os aniversariantes da semana vão ficar em pé e o restante vão sentar. Os aniversariantes da semana. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus, te louvamos pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas, pelo grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Nós queremos te louvar nessa manhã por cada pessoa que completou mais um ano de vida, Senhor. Queremos agradecer pelas bênçãos do Senhor sobre a vida delas. E queremos te pedir que o Senhor continue abençoando cada uma, Pai, nas suas necessidades. Colocamos cada uma diante do Senhor. Colocamos cada um diante do teu trono de graça. E pedimos, ó Deus, que o Senhor as contemple com teu amor, com tua graça, com teu poder. Abençoando, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Te agradecemos também pela oportunidade nessa manhã de ofertar ao Senhor, de devolver ao Senhor o nosso dízimo, para que o teu nome seja engrandecido mais e mais, para que o teu reino seja engrandecido e fortalecido mais e mais, ó Deus. Te agradecemos pela fidelidade do Senhor sobre nós e pedimos que o Senhor continue nos ajudando a sermos fiéis ao Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Clóvis. Eu só gostaria de avisar, irmãos, que hoje está tendo um treinamento com a equipe do departamento infantil. Então, a classe das senhoras 1, das senhoras mais jovens, que geralmente funciona lá no antigo templo, hoje será aqui nesse corredor, na sala do meio à esquerda. Então, as senhoras mais jovens não vão dirigir lá para o antigo templo. Vocês vão ficar aqui nessa sala, aqui no corredor, a sala do meio à esquerda. Tá bom? As outras casas nos locais normais. Acho que funciona todas, as outras todas nos mesmos lugares. Não tem mudança hoje ainda não. Nós estamos recebendo com alegria nessa manhã pessoas que nos visitam e recebemos a todos com alegria e gratidão. São todos bem-vindos. Tem aqui a irmã de Moreira, né, que mora no Rio de Janeiro, é a dona Zenilda, não é isso? Vanilda, desculpe. Dona Vanilda, muito bem-vinda, tá? Moreira está muito alegre com a sua presença aí, eu vi a alegria dele de recebê-la. Então nós nos alegramos, juntamente com Moreira e a família, sua presença aqui entre nós, tá bom? Os demais que estão conosco, não tenho nomes aqui de outros que porventura estejam pela primeira vez, mas todos quantos estão aqui são bem-vindos. Deus abençoe a todos. Inclusive o pastor Zilton. O pastor Zilton é pastor trabalhando na APEC já há muitos anos
A PEC é uma organização mundial, está em todos os países do mundo e é um trabalho extraordinário de evangelização de crianças. E a nossa igreja tem neste final de semana o privilégio de ter o casal, né? Pastor Zilton com a sua esposa, a irmã Cibele, e eles estão desde ontem pela manhã ministrando, né, trabalhando com os professores um curso de treinamento, preparação, avivamento para o trabalho com crianças. Tem sido muito bom. E ele vai dar uma palavra agora pela manhã aqui conosco, também nesse sentido de entendermos a sublimidade, mas também os desafios do trabalho com as crianças. Antes do nosso momento de reflexão, hoje também a gente tem o reinício das classes, então vamos ter essa dinâmica de entradas e saídas para as classes. Nós temos algumas irmãs, não apenas irmãos, né? Homens da terceira idade, e às vezes já tem uma certa dificuldade de deslocamentos internos, né? Para ir para lá, para depois voltar. Então, se houver alguma irmã, obviamente da classe de senhoras, que tenha dificuldade de fazer esse trajeto para lá e depois estar retornando, não é proibido permanecer na classe dos homens, né? Uma forma de facilitar essa situação, já que esse deslocamento da classe às vezes dificulta para algumas irmãs que estão vindo com tanto esforço, né? Mas que a caminhada já não é tão fácil. Graças a Deus porque estão aqui. Mas se tiverem dificuldade, podem ficar também assistindo, né? Participando da classe dos homens. E quero também incentivar, né? No dia 19, que é um feriado municipal, 19 de março, na próxima semana, segunda-feira, é o dia de comunhão e lazer, um passeio que programamos para toda a igreja, no Parque Aquático, em Salobro, um ambiente muito agradável. Vai ser nesse dia, né, exclusivo para a nossa igreja, e tem aí no boletim as informações, e nós estamos desafiando, encorajando todos os departamentos e ministérios, toda a igreja, as famílias, para que a gente tenha esse dia junto, um dia de lazer ali no parque em Salobro, um dia de comunhão entre nós, Igreja Mãe, aqui em João Dourado. Tem uma taxa de entrada lá por pessoa, e para quem vai de ônibus, né, a passagem do ônibus de ida e volta e mais a entrada tem um valor aí no boletim de R$ 25,00 por pessoa. Não inclui a alimentação, mas lá é num sistema onde você tem liberdade de levar sua farofa, seu salgado, e de comprar alguma coisa lá, se eu acredito que tenha também. Então, não é alguma coisa que vai pesar a obrigação de ter que comprar o almoço lá. A gente já está fazendo o exclusivo para facilitar os custos, exatamente para que a gente tenha esse dia de comunhão e de alegria, facilitando também para que os irmãos participem. Ok? Hoje à noite vamos continuar o nosso estudo expositivo do Evangelho de João. Agora pela manhã, portanto, quero convidar o pastor Zilton para esse momento de reflexão, e nós vamos orar ao Senhor por ele e também pelas crianças, que logo em seguida estarão se dirigindo para o antigo templo. As crianças de 1 a 4 anos é numa classe especial, as duas classes juntas, numa classe aqui nesse primeiro corredor, a última sala, tá bom? Tem alguém que vai ficar lá com as crianças de 1 a 4 anos. As demais, todas lá para o templo. Tem uma equipe grande para tratar com eles hoje lá, né, pastor? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã especial, a alegria de estarmos juntos, de estarmos em Cristo,
e de desfrutarmos das bênçãos do Teu santo Evangelho. Pedimos que o Senhor abençoe o trabalho com as crianças, toda a equipe de professores da nossa igreja, da Igreja Betel, de outras igrejas que estão ali reunidos e recebendo da parte do Senhor palavras de encorajamento para essa tarefa árdua e difícil. Que o Senhor os abençoe e abençoe as crianças também que estarão reunidas com elas neste momento. Abençoe o pastor Zilton, que ele seja instrumento do Senhor para encorajar a igreja no trabalho com as crianças, no investimento na vida dos nossos filhos e das crianças da nossa comunidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se dirigir. As crianças podem se dirigir para o templo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero expressar minha alegria pelo prazer de estar tendo a oportunidade de falar com os irmãos nesta manhã. Conforme o pastor falou, nós trabalhamos na APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. É de fato uma organização de alcance mundial, porque ela está atuando, ou estamos atuando em todos os países do mundo. É a maior organização missionária evangélica para evangelização das crianças. Então, tudo que envolve evangelização e discipulado de crianças de 0 a 12 anos, a APEC tem know-how nisso aí, porque ela já existe há 81 anos e o foco desde sua organização, desde o começo, é só evangelização e discipulado de crianças. E nós levamos isso muito a sério, não trabalhamos com entretenimento com crianças, não trabalhamos com outra área, já fomos aconselhados até, convidados até a trabalhar também na área social, mas já existem muitas ONGs, muitas outras organizações que fazem esse trabalho, mas para a evangelização de forma efetiva, de forma bíblica, de forma séria, a APEC tem trabalhado nisso. Existem outras organizações que trabalham também na evangelização, mas algumas trabalham com outros segmentos, mas o nosso caso é somente evangelização e discipulado. E nós trabalhamos em 3 principais áreas. A primeira delas é o trabalho evangelístico de forma direta com as crianças, através da evangelização pessoal, através do ensino religioso nas escolas públicas, através de classes de crianças, através da escola dominical, EBD, através de congresso, através de várias formas de acampamento também. E a segunda área que nós trabalhamos é o treinamento e a capacitação de pessoas. Essas pessoas são os professores, os evangelistas e os pais. Então, se você tem filho de 0 a 12 anos, também para você pode ser beneficiado com os ensinamentos da APEC. E a outra área, nós trabalhamos vários níveis de treinamentos e de curso, inclusive EBF também. Trabalhamos no treinamento de EBD. E a outra área que nós trabalhamos é a produção e distribuição de material didático e de apoio. A APEC no Brasil, a nossa sede nacional é em São Paulo, e temos uma editora que produz esse material para fazer esse trabalho com as crianças. Trabalhamos também com projetos, estava até falando com o pastor sobre alguns projetos, até a possibilidade de trazer para aqui, a gente vai estar pensando sobre isso, trazer esse projeto de evangelização para a cidade de João Dourado. Mas eu quero começar dizendo, na minha reflexão nesta manhã, que tem como título: Minha missão é com criança. Não tem um título melhor do que esse para eu falar nesse instante aqui, porque essa é a nossa missão. Nós trabalhamos o tempo todo
em tempo integral, sou membro de uma igreja evangélica lá em Salvador, onde moramos, mas eu só sou membro lá, não tenho nem sequer um cargo na igreja, porque todo o nosso tempo, quase 24 horas por dia, durante a semana e no fim de semana também, nós estamos trabalhando na missão. E o nosso campo é o estado da Bahia, que por sinal é muito grande e a gente corre para todos os lados. E só vou na minha igreja de vez em quando. De vez em quando eu ligo para o pastor, pergunto se ele ainda me conhece, mais ou menos isso. Mas assim, eu sou membro na igreja onde eu estou. E hoje aqui me permitam, eu sou membro daqui hoje, né? Aí a gente participa da programação das igrejas onde nós chegamos, onde nós estamos. Mas eu quero ter como base nesta manhã para dizer que a minha missão é com criança, e quero também afirmar o seguinte: toda criança precisa ser evangelizada biblicamente e de forma séria. E eu digo isso porque eu estava conversando com um pastor, depois que a gente morava lá no Pará, e eu pastoreava uma igreja. Depois eu entreguei o ministério e me ingressei na APEC, isso foi em janeiro de 2005. Então eu pedi minha carta daquela igreja e fui morar em outro local e me filiei a uma outra igreja, e o pastor daquela igreja tinha 50 anos de ministério. 50 anos, é uma pessoa de larga experiência de pastoreio. E ele me disse o seguinte: a gente foi fazer uma série de conferências para crianças. E nós costumamos fazer bem organizado. Fizemos um projetozinho, todo o procedimento de preparação do acontecimento e depois o pós, né, a conservação dos frutos. E a gente fazendo reunião e treinando as pessoas e falando sobre isso e tal. E em um determinado momento, aquele pastor chegou para mim e disse assim: mas pastor, precisa tudo isso assim? Eu falei: mas tudo isso como, pastor? Nós estamos nos preparando para o evento. Ele disse: olha, eu vou lhe dizer o que é que eu penso. Para mim, o trabalho, entre aspas, né, o trabalho com criança é esse. A gente convida as crianças do bairro, coloca lá na salinha com as crianças, e aí faz o cultinho com as crianças, cultinho, viu? Faz o cultinho com as crianças, canta, ora com ela, faz as brincadeiras, dá o papel para ela pintar, para ela, e depois dá o refrigerante, o lanche para ela, e daí, depois disso aí, acabou. Eu fiquei pensando assim, e disse: parece que ele pensa o seguinte, que as crianças é como se fosse um bichinho de estimação que é para brincar, porque ela não tem entendimento nenhum, ela não é uma criatura de Deus, ela não tem uma alma, ela não tem inteligência, nada. Então a gente brinca, faz de conta que ensina e depois passou, acabou e é tudo ali uma brincadeira. Eu fiquei muito triste e por causa disso aí, aquela igreja, quando nós chegamos lá, na escola dominical de manhã só tinha 5, 6 crianças. Quando nós saímos, algum tempo depois, já tinha classes de crianças e já tinha o culto, domingo à noite, o culto das crianças. Uma vez chegou um irmão lá com 2 crianças, levando, e aí disse assim: onde é o departamento infantil? Aí foi quando chegou lá e ele viu o trabalho que estava sendo feito, o culto, o ensinamento com as crianças. Ele disse: ah, que coisa boa, eu vou deixar minhas crianças aqui e eu vou ficar nessa igreja, porque aqui vocês cuidam da vida religiosa das crianças, da vida espiritual das crianças. Mas eu chamo sua atenção para a gente ver aqui no texto de Mateus capítulo 18, eu gosto desse texto aqui, porque quem estava falando aqui foi o próprio Jesus. Eu costumo dizer que quando Jesus fala, ele é autoridade final, eu não preciso de contexto, porque ele falou, está falado e acabou. Não é assim?
Jesus falou, pronto. Lá no capítulo 18 de Mateus, a gente começa trabalhando através de um questionamento dos seus discípulos, perguntando quem era o maior no reino dos céus. Aí diz aqui, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus queria dar um ensinamento com muita profundidade, e dando exemplo, então o que é que ele fez? Ele chamou uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Olha, irmãos, só esse versículo aqui já tem pano para manga. Então, quem quer entrar no reino dos céus, mesmo que não seja, ou que não queira ser o maior, porque ele disse que o maior será o menor, o primeiro será o último, mas ele diz aqui o seguinte, quem não se converter e não se tornar como criança, nunca poderá entrar no reino dos céus. Isso aqui precisa de um pouco de explicação, porque em outros pontos da Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser como crianças. Então, como é isso? Será que isso é uma contradição? Não. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós devemos ter a humildade que a criança tem, ser ensinável como a criança é, e também ser crédula, como a criança é capaz de ter fé. Você sabia que quando uma criança acredita numa coisa que para ela é impossível, ela simplesmente acredita e pronto? Por essa razão, a criança, às vezes, tem maior capacidade de crer no impossível para ela do que nós adultos. E ele estava dizendo que nós devemos ter as atitudes de uma criança, não as ações de uma criança. Aqui, se a gente der continuidade, lá no versículo 4, olha só o que é que ele diz aqui. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A criança, irmãos, vive em um mundo natural da humildade. A criança, ela faz parte da natureza da criança ser humilde. E é isso que muitas vezes nós, os adultos, perdemos. Quer ver outra coisa aqui? Que é, a criança tem isso aqui naturalmente? Dependência. Quanto menor a criança é, mais ela é dependente. Nós adultos adquirimos uma tal de autonomia. Essa autonomia nos leva a esquecer que nem sequer levantamos da cama de manhã se o Senhor não permitir. E muitas vezes nós acordamos, abrimos os olhos e dizemos assim, hoje eu vou ali em Irecê e vou fazer aquilo, e vou comprar aquele equipamento lá, e de tarde eu volto e vou lá na fazenda, e qualquer coisa assim. Mas nem pergunta sequer se Deus permite que ele faz isso. Se Deus vai o acompanhar, se Deus vai estar com ele. E é preciso que
que nós tenhamos um pouco dessa dependência de Deus, apesar de nossa autonomia. Você sabe por que o rei Davi foi considerado, apesar dos seus deslizes, ele foi considerado um amigo de Deus? Davi foi considerado como um amigo de Deus. Porque Davi tinha esse princípio de dependência de Deus. Um exército poderosíssimo, um homem cheio de experiência, cheio de estratégia. E quando ele se deparava com uma situação de guerra, ele colocava todo o seu exército em prontidão e deixava ali em stand-by e ia falar com Deus. Devo ir, Senhor? E aí Deus dizia assim: olha, não vai lá não, Davi. Se acalme, porque você não deve ir naquela guerra. Aí Davi não ia. E se Deus dissesse assim: vai, mas não do jeito que você está pensando. Eu vou lhe dar estratégia aqui. Você vai, manda um grupo por aquele lado ali, manda um outro grupo daquele lado de lá, manda rodear por aqui, você vai desse jeito aqui, dá toda a estratégia. E Davi obedecia, porque ele dependia, ele aprendeu a depender de Deus. E a criança tem esse princípio de dependência. Quanto menor a criança é, mais ela é dependente. Vamos ver um pouquinho mais na frente aqui. Tem uma coisa muito séria, seríssima, que eu quero falar para os irmãos aqui, que estão nos versículos 5 e 6. Olha só. O versículo 5 diz assim: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Versículo 6. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Você já parou para pensar o que significa isso aqui? Qual a profundidade disso aqui? O que é que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Olha só, no versículo 5, só voltando aqui, no versículo 5, ele disse que quem quiser receber Jesus de forma pessoal na sua casa, então receba uma criança em nome dele. Tem uma pessoa, na nossa história aqui na APEC, que ele se deparou com esse versículo, que ele era crente, novo convertido, e ele se deparou com esse versículo aqui. Ele disse: Deus do céu, eu quero receber Jesus na minha casa. Eu preciso ter Jesus na minha casa. Sabe o que ele fez? Chamou o pessoal do departamento infantil e abriu uma classe de crianças na casa dele. Uma classe evangelística de crianças na casa dele. Ele foi muito abençoado. Mas eu quero comentar um pouquinho no versículo 6, de duas coisas bem interessantes aqui. A primeira delas é o próprio Jesus falando da possibilidade de uma criança pequena. O versículo 6, a expressão criança pequena, lá no original grego, tem a expressão micros, que significa literalmente criança pequena. E ele disse assim: qualquer um que receber ou que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, isso indica a possibilidade de uma criança pequena crer em Jesus para a salvação. É o Jesus que disse isso. Qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria, parafraseando aqui, melhor lhe seria cometer suicídio. É isso mesmo. Porque uma pessoa amarrar
uma pedra com uma corda no pescoço e se precipitar nas profundezas do mar, ele está cometendo suicídio. Agora, por que Jesus falou isso? Como que Jesus falou isso? Duas coisas importantes aqui. Jesus valoriza muito a vida espiritual da criança e ele quis mostrar a gravidade de uma pessoa menosprezar uma criança que crê nele, ou fazer com que uma criança que se converta se escandalizar no Evangelho. E essa forma de fazer uma criança tropeçar são várias formas. Por exemplo, não acreditando que a criança fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus e a criança perceber isso, ela pode ficar triste, ela pode ficar decepcionada, ela pode ter problemas até se afastar do convívio ou da sua aproximação com o Senhor Jesus. Um ensinamento errado, um exemplo errado, fazendo com que a criança tropece, erre, tudo isso aí está dentro desse contexto de fazer uma criança que crê em Jesus tropeçar. Agora, o que ele queria dizer era mais ou menos isso. Eu posso exemplificar isso aqui da seguinte forma. Supondo que você chegue no seu vizinho e tome uma faca emprestada para você fazer um churrasquinho em casa. A faca dele é bem amoladinha, está melhor do que a sua, você toma a faca emprestada, faz o seu churrasco ali, e depois, no dia seguinte, você não entregou a faca de volta. Aí o vizinho bate na sua porta ali. Vizinho, eu vim buscar a minha faca que você tomou emprestado ontem. E você diz assim, eu não vou lhe devolver. Não lhe devolvo. Você está errado ou não está? Está. Você está se apropriando indevidamente de algo que não é seu. Está errado. Está cometendo um delito. Mas você tomou essa atitude de dizer que não entrega a faca, porque 5 minutos atrás você ouviu uma discussão muito forte e você sabe por que ele veio buscar a faca. Entendeu? Aí a coisa. Aí você vai escolher cometer um erro menor. Um erro que tem menor consequência. Ou você entrega a faca e pode acontecer uma coisa ruim lá, ou então você retém a faca e está errando também. Mas as consequências são menores. Era mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Se você se deparar com uma situação, é melhor que você cometa um outro tipo de erro qualquer do que você fazer uma criança que crê nele tropeçar ou se escandalizar. Ainda lá no texto, mais na frente um pouquinho, irmãos, esse texto é tão rico e que fala como Jesus ama as crianças. Lá no versículo 10, ele diz assim, mais na frente um pouquinho, o versículo 10, ele diz assim, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, ou seja, dessas crianças pequenas, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Parece que naquela época, irmãos, quando Jesus estava aqui, todos os hebreus, todos os judeus, criam que cada pessoa tinha um anjo protetor. Na verdade, até hoje tem gente que ainda pensa assim, Deus mandou um anjo para me proteger aqui. Isso pode ser verdade, sim. Deus pode fazer isso. E eles criam que cada pessoa tinha um anjo protetor, mas parece que eles não criam que uma criança também pudesse ter um anjo protetor. E Jesus pega a deixa e diz assim, olha, se você acha que você, como um bom hebreu, um bom judeu, tem um anjo que lhe protege, eu quero lhe dizer
que o anjo que protege as crianças, ou os anjos que protegem as crianças, são os serafins. São anjos de uma casta superior, porque eles veem a face de Deus todo dia. São eles os protetores das crianças. Jesus falando, irmãos. Jesus falando isso. E a gente vê também, mais uma vez aqui no versículo 11, Jesus continua com a criança ali dando esse ensino. No versículo 11 ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar o que se estava perdido. E isso significa que as crianças, se não aceitarem Jesus, elas estão perdidas. E isso significa perdido na condenação eterna mesmo, sem Deus e sem salvação. Significa isso. Mas eu quero encerrar aqui com a parábola das 100 ovelhas. Falar bem rapidinho aqui. É outra coisa especial. Sabia que essa parábola aqui é exclusiva e é especial? A parábola das 100 ovelhas. Todos nós conhecemos. E ele diz assim, olha: o pastor que tem, por exemplo, 100 ovelhas e uma delas está extraviada, perdida, ele deixa 99 em um lugar seguro e vai buscar uma única que se perdeu. Se ele a encontra, ele a resgata, a traz de volta segura para o aprisco. Ele fala isso no versículo 12 e 13. E no versículo 14, ele faz a aplicação imediatamente. E o que é que diz lá o versículo 14? Olha só, ele diz assim, olha: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Não é a vontade de Deus que nenhuma dessas crianças pequenas se percam, porque Deus ama com um amor especial as crianças. Deus pode ouvir as crianças. Dizem que tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu nem estou lembrando agora que versículo é esse aqui, das crianças pequeninas e das que mamam, suscitaste o perfeito louvor. Que impressionante isso, irmãos. Muito dificilmente você vê uma criancinha muito pequena que tem a voz bonita, mas ela tem um coração puro, mas ela é sincera, ela é humilde, e ela tem atitudes que agradam a Deus. Deus é capaz de usar também crianças. Um menino de 7 anos se tornou rei e ele foi aprovado por Deus. Eu quero encerrar dizendo, irmãos, que até o choro de uma criança pequena, pequenininha, até o choro de uma criança pode ser uma oração suave para Deus. Até o choro. O choro daquela criança, filha de Agar, lembra? Aquela criança estava chorando ali, e aí Deus procurou a Agar e falou: vai lá e pega a criança, porque Deus ouviu o choro da criança. Então, nós precisamos, irmãos, cuidar da vida espiritual das nossas crianças. Elas precisam ser evangelizadas. Elas precisam conhecer dentro de uma compreensão para a criança que Deus a ama, que ela é pecadora e que Jesus morreu por elas também. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.
Eu sei que a gente ficou com sede de ouvir mais, né? O pastor fez uma síntese pela questão do tempo, mas eu sei que tem muitos anos de trabalho com crianças e muito para nos ensinar da palavra de Deus sobre o trabalho infantil e o quanto que a gente precisa mudar de atitude com relação à nossa visão do que é a criança para Deus. Às vezes a visão do mundo é muito melhor do que acerca do investimento na criança, embora distorcida, né? Mas muito mais estratégica para alcançar a criança do que a visão da igreja. É tempo da gente acordar para o culto doméstico, para o ensino, para valorizar o trabalho árduo que os professores fazem na escola bíblica dominical. Quem sabe para receber Jesus em casa, né, pastor? Abrir um trabalho na sua casa para receber crianças. Coisas que Deus, com certeza, fala com a gente nessa manhã. E uma das coisas, pastor Zilton e demais homens, se os senhores forem agora lá na classe, com mais de 50 professores, a gente tem até que mudar, tem que falar assim, professoras. Se a gente chegar lá agora, possivelmente, pelo menos a não ser visitando agora de manhã, não tem um homem, nem da nossa e nem de outras, que se dispõe a trabalhar com crianças. Se a gente for aplicar o que Jesus disse aqui, a gente está muitíssimo equivocado. Por que só as mulheres têm que ir para uma classe de criança? Que cultura miserável é essa que nós adotamos dentro das igrejas? É mais um ponto do nosso pecado, da nossa autonomia, da nossa miséria, que a gente precisa se arrepender diante de Deus. O pastor vai orar por nós, trabalho em classe, para que Deus nos abençoe nesse propósito. Deus, obrigado nesse instante, porque estamos te cultuando, te agradecemos, Pai, por esta manhã, esse novo dia desta semana, e a oportunidade, Deus, de estar falando do teu povo aqui. Nos ajudes a cada dia a compreender a tua palavra, a tua vontade em nossas vidas, e de forma muito especial, concernente à vida espiritual das crianças, porque elas precisam tudo de forma especial, o ensinamento especial, dedicação, amor, o ensino eficaz da tua palavra. Abençoe, Deus, esta igreja que abraçou essa causa, tem abraçado essa causa e tem alcançado crianças nesta comunidade. Sabemos que a criança que estará aqui nesse púlpito daqui a alguns anos. Ó Deus, que essas crianças possam estar sendo melhor preparadas para essa tarefa de dar continuidade ao teu reino aqui na terra. Que essas crianças possam ser homens melhores no futuro, mas que elas precisam ser preparadas agora. Abençoe, Deus, o pastor, o seu ministério aqui e todos os departamentos que possam continuar dando testemunho da tua palavra nesta comunidade. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, as classes vão funcionar como já foi falado, então nós vamos para as classes. Procure ser diligente, né? Classe catecúmenos, o pastor Tino já está aqui. Ele teve que sair um pouco para atender a família, mas já está aqui. A classe de casais vai funcionar no mesmo lugar de antes, tá? Você que ainda não tem uma classe para participar, de acordo com a sua identificação de idade, tudo mais, você pode se identificar, participar em uma das classes. Não vá para casa, vai estudar a palavra, tá bom?